Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Hoje vamos estar continuando aqui, querido, e a gente passou nas aulas passadas, né? E é mais para vocês aqui uma revisão, onde a gente está deixando aqui a plataforma justamente para vocês poderem, né, está assistindo novamente, e toda dúvida que tiverem, vocês podem estar ali no grupo do Telegram, né, perguntando, ou alguma coisa às vezes que vocês têm também, né? Vocês podem estar passando para a gente vai estar aí tirando um tempo justamente para ajudar os amados irmãos e assim para que todos venhamos a crescer nessa graça maravilhosa e no conhecimento da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus. Muito bem, queridos. Vamos abordar um pouquinho mais hoje sobre o caminho, né? E um ponto aqui é qual é a importância da declaração de Jesus de que Ele é o caminho, a verdade e a vida. A declaração de Jesus de que Ele é o caminho, a verdade e a vida é uma afirmação fundamental de sua divindade e autoridade. Essas palavras expressam a crença central de nós cristãos de que Jesus é o único caminho para se chegar a Deus Pai e a vida assim eterna. Então, ao afirmar que Ele é o caminho, Jesus está declarando que somente por meio de sua pessoa e obra é possível ter acesso a Deus e alcançar a vida eterna. Essa afirmação é significativa porque coloca Jesus em uma posição central em nossa fé cristã, destacando sua autoridade e exclusividade como Salvador. Além disso, ao afirmar que Ele é a verdade e a vida, Jesus está declarando que não apenas é o caminho para a salvação, mas também a fonte de verdade e vida em si. Isso significa que seguir a Jesus não é apenas uma questão de seguir uma religião ou um conjunto de regras, mas é uma escolha de vida que leva a uma relação transformadora com Deus e com os outros. Portanto, a importância da declaração de Jesus de que Ele é o caminho, a verdade e a vida é que ela fornece uma base sólida para a fé cristã e uma compreensão clara do que significa seguir a Jesus como Salvador e Senhor. Outro ponto que a gente também aqui tem é como a crença em Jesus como o caminho afeta sua perspectiva sobre o propósito da vida. E a crença em Jesus como o caminho afeta, sim, queridos, profundamente a perspectiva sobre o propósito da vida para o cristão ou para os cristãos, pois o propósito da vida é conhecer a Deus para o cristão, é viver em comunhão com Ele.
sendo transformado pelo poder do Espírito Santo para refletir o caráter de Cristo. A crença em Jesus como o caminho significa que Ele é o único meio de alcançar esse propósito de vida. Isso implica em reconhecer que não somos capazes de alcançar a salvação ou a vida eterna por nossos próprios esforços. Mas se precisamos confiar em Jesus como nosso Senhor e Salvador, então isso também significa que ao seguir Jesus como o caminho, estamos comprometidos em viver uma vida de acordo com os seus ensinamentos e também exemplos. Isso envolve amar a Deus e amar o próximo. Amar o próximo. Buscar a justiça, a paz, perdoar os outros e buscar a santidade. Crença em Jesus como caminho também nos leva a entender que a vida tem um propósito eterno, que vai além do que podemos ver nesta vida terrena. Isso significa que nossa vida deve ser vivida com um senso de eternidade em mente, buscando investir em coisas que têm valor duradouro, não apenas coisas temporárias. Em resumo, a crença em Jesus como o caminho fornece uma perspectiva clara sobre o propósito da vida, oferecendo uma compreensão profunda do que significa viver para Deus e viver com propósito assim eterno. Outro ponto que a gente aborda é o que significa seguir Jesus como o caminho e como isso difere de seguir outras religiões ou filosofias. E seguir Jesus como o caminho significa confiar nele como nosso Salvador e Senhor e viver de acordo com seus ensinamentos, exemplos. Isso então envolve um compromisso pessoal de seguir a Jesus em todas as áreas da vida, buscando viver em comunhão com Deus e com os outros. Seguir Jesus também significa acreditar que Ele é o único caminho para se chegar a Deus Pai e a vida assim eterna, e que não há salvação em nenhum outro ou em nenhuma outra religião, filosofia. A fé em Jesus como o caminho envolve uma confiança exclusiva em sua pessoa e obra. É uma renúncia a todas as outras fontes de salvação ou esperança. Isso difere de seguir outras religiões ou filosofias, porque muitas vezes essas crenças oferecem uma variedade de opções ou caminhos para alcançar a salvação, enquanto nós, os cristãos, o cristianismo, afirma que Jesus é o único caminho para Deus Pai. Além disso, o cristianismo enfatiza relacionamento pessoal com Deus, enquanto outras religiões ou filosofias podem se concentrar em práticas ou rituais externos. Seguir Jesus como o caminho também envolve acreditar em sua divindade e, na verdade,
de seus ensinamentos. Isso difere de muitas filosofias ou sistemas de crenças que não incluem a crença em uma divindade ou ensinam que a verdade é relativa ou subjetiva. Em resumo a isso tudo, seguir Jesus como caminho significa comprometer-se com Ele, como nosso Salvador e Senhor. Confiar nele exclusivamente para a salvação e viver de acordo com seus ensinamentos e exemplos. Isso difere de outras religiões ou filosofias que podem oferecer várias opções ou vários caminhos para alcançar a salvação e que não incluem a crença na divindade de Jesus ou na verdade objetiva de seus ensinamentos. Porque, outro ponto que a gente tem aqui também abordado e já abordou atrás, porque Jesus é considerado a única maneira de chegar a Deus. E Jesus é considerado a única maneira de chegar a Deus porque Ele é o Filho de Deus. Se tornou homem para nos salvar e reconciliar com Deus. O cristianismo afirma que, por causa da nossa natureza pecaminosa, não podemos alcançar a salvação por nossos próprios esforços ou obras. Precisamos de um Salvador para nos salvar, nos reconciliar com Deus Pai. Jesus é considerado a única maneira de chegar a Deus, porque Ele é o único que pode nos salvar do pecado e da morte. A Bíblia ensina que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou dentre os mortos, oferecendo a salvação gratuita para todos os que colocam sua fé nele. E além disso, Jesus ensinou que Ele é a única maneira de chegar a Deus. Nós lemos aqui já como texto de base nosso em João capítulo 14, versículo 6, quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esta afirmação exclusiva de Jesus mostra que Ele é a única maneira de se chegar a Deus, e não há outros caminhos para a salvação ou para a vida eterna. Então, Jesus é considerado a única maneira de chegar a Deus, porque Ele é a única pessoa que cumpriu perfeitamente a vontade de Deus e que viveu sem pecado. Por causa de sua perfeição, Jesus é capaz de oferecer a salvação perfeita e completa para todos que creem nele. Então, Jesus é considerado a única maneira de chegar a Deus porque Ele é o Filho de Deus que se tornou humano para nos salvar, ensinou que Ele é o único caminho para Deus e viveu uma vida perfeita, tornando-se o único capaz de oferecer salvação completa para todos os humanos, para todos aqueles que creem nele. Outro ponto que a gente também falou, que a gente aborda aqui mais uma vez, é como a crença em Jesus, como o caminho pode ajudá-lo a enfrentar desafios, dificuldades na vida. Então, aqui tem vários pontos, porém, são infinitos, né? Tem muito mais do que isso, mas eu quero citar apenas alguns aqui, para que você possa ter como base também, assim, acrescentar aí mais e mais, né, sobre este resumo que a gente está colocando aqui,
das aulas passadas, tá bom, queridos? Então, a crença em Jesus como o caminho pode ajudar, sim, uma pessoa a enfrentar desafios, dificuldades na vida de várias maneiras. Por exemplo, o primeiro ponto que a gente pode colocar aqui é a esperança. A crença em Jesus como o caminho pode trazer esperança, pois ele é visto como aquele que é capaz de transformar situações difíceis em algo bom. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, mesmo em meio a dificuldades, uma pessoa pode ter esperança em Deus. Outro ponto, a gente coloca aqui também, é a confiança. A crença em Jesus como caminho pode trazer confiança, pois ele é visto como aquele que tem poder sobre todas as coisas. Acreditar que Jesus tem poder sobre todas as coisas, incluindo desafios e dificuldades, pode ajudar uma pessoa a enfrentar com mais confiança, com mais coragem. Outro ponto, a paz. A crença em Jesus como caminho pode trazer paz, pois Jesus, ele é visto como aquele que pode acalmar as tempestades da vida. Acreditar que Jesus está sempre presente, que ele pode nos ajudar a enfrentar as dificuldades, pode trazer paz, conforto em momentos difíceis. Outro ponto é o propósito. Crença em Jesus como caminho pode ajudar uma pessoa a encontrar propósito e significado. Mesmo em meio a dificuldades, acreditar que Deus tem um propósito e um plano para a vida de cada pessoa pode trazer esperança, motivação para superar os desafios. Outro ponto é a comunidade, né? A crença em Jesus como caminho pode ajudar a pessoa a encontrar apoio, encorajamento em uma comunidade de pessoas que compartilham a mesma fé. A comunidade pode fornecer um lugar seguro para compartilhar as dificuldades e receber assim então ajuda e oração. Por fim, em tudo isso, a crença em Jesus como caminho pode ajudar uma pessoa sim a enfrentar desafios, dificuldades na vida, trazendo esperança, confiança, paz, propósito e comunidade. Outro ponto, a gente também abordou e continua falando um pouquinho mais, é o que significa. Não há outro nome debaixo do céu dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Esta frase, essa palavra, ela é encontrada lá no livro de Atos, no capítulo 4, versículo 12 da Bíblia, né? Onde Pedro e João, dois discípulos de Jesus, estão sendo ali interrogados pelas autoridades religiosas por conta de curar um homem coxo em nome de Jesus. E eles afirmam que o homem foi curado pelo nome de Jesus Cristo e afirmam que não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Esta declaração significa que, de acordo com o ensinamento cristão, não há outro
meio de salvação além de Jesus Cristo. É através de sua morte e ressurreição que a humanidade pode ter acesso à salvação e à reconciliação com Deus. A salvação não pode ser obtida por meio de outras religiões ou filosofias, nem por nossos próprios esforços ou obras. Os cristãos acreditam sim que Jesus é o Filho de Deus e o Salvador do mundo, e que Ele é o único caminho para a vida eterna, a salvação. Como nós temos aqui colocado esse texto de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esta afirmação exclusiva de Jesus mostra que Ele é a única maneira de se chegar a Deus, que não há outros caminhos para a salvação ou para a vida eterna. Em resumo, a declaração "não há outro nome debaixo do céu dado aos homens pelo qual possamos ser salvos" significa que, de acordo com o ensinamento cristão, a doutrina cristã, a salvação só é possível através de Jesus Cristo, e que não há outra maneira de ser reconciliado com Deus, né? Certo, Deus? Outro ponto que a gente também está aqui falando bastante: qual é a importância da fé? Qual é a importância da fé em Jesus como o caminho para a vida eterna? A fé em Jesus como o caminho é essencial para a vida eterna, de acordo com a nossa crença cristã, nossa fé cristã. Nós cristãos acreditamos que Jesus é o Filho de Deus e o único caminho para a salvação e a vida eterna. Isso significa que, para ter acesso à vida eterna, é necessário acreditar em Jesus como Salvador e seguir seus ensinamentos. A Bíblia ensina que a vida eterna é um presente gratuito de Deus dado àqueles que creem em Jesus Cristo e o recebem como seu Senhor e Salvador pessoal. Nós vemos em João capítulo 3, no versículo de número 16, é dito assim que: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. Ele deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A fé em Jesus como o caminho também é importante porque traz sentido, propósito à vida. Os cristãos acreditam que nós cristãos acreditamos que Deus tem um plano para cada pessoa e que seguir a Jesus e seus ensinamentos é a melhor maneira de viver uma vida significativa, satisfatória. Além disso, a fé em Jesus como o caminho pode trazer paz, conforto em tempos difíceis. Então, nós cristãos acreditamos que Jesus é o príncipe da paz e que Ele pode trazer paz ao coração daqueles que confiam nele. Mesmo em meio às circunstâncias difíceis, em resumo, a fé em Jesus como o caminho é importante para a vida eterna, traz sentido e propósito à vida e pode trazer paz e conforto em tempos difíceis. Então, acreditar em Jesus como Salvador e seguir seus ensinamentos é considerado por todos nós cristãos como o caminho para a salvação e para uma vida plena e abundante. Louvado seja Jesus.
Outro ponto que a gente aborda aqui também, como Jesus pode ser o caminho para pessoas de diferentes origens e cultura. E a afirmação de Jesus, de que Jesus é o caminho, ela não é limitada por raça, cultura ou origem. Na verdade, a mensagem de Jesus é universal e pode ser aplicada a pessoas de diferentes origens, culturas. A razão para isso é que a mensagem de Jesus é baseada em princípios universais, como amor, justiça, bondade, compaixão. Além disso, Jesus ensinou que a salvação é baseada nesses princípios universais, como amor, justiça, bondade e compaixão, e ensinou que a salvação ela está disponível para todas as pessoas, independentemente de sua origem ou cultura, como está escrito em João 3,16, como a gente já citou esse texto, mas eu quero falar novamente, porque Deus tanto amou o mundo e deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta afirmação mostra que a salvação é um presente de Deus para todas as pessoas, não importando de onde elas vêm. A mensagem de Jesus também é relevante para as questões universais que afetam todas as pessoas, como o significado, o propósito da vida, a busca pela verdade, justiça e o desejo de encontrar paz e esperança. Estes são temas que transcendem a cultura e podem ser entendidos por pessoas de todas as origens. Além disso, a crença em Jesus como o caminho não significa que as pessoas precisam, abandonar algumas coisas, no sentido de não ser mais daquele lugar, daquela cultura, né? Na verdade, a mensagem de Jesus pode ser aplicada em qualquer cultura. Por exemplo, os índios, né? Eles não precisam deixar de ser índios. Eles podem ser incorporados em práticas sim, culturais, tradicionais, tradições existentes. Em Jesus é baseada em princípios universais que são relevantes para todas as pessoas. Todo mundo pode receber, todo mundo pode receber essa salvação. Porque a salvação está disponível para todas as pessoas, independentemente de sua origem ou cultura. E a crença em Jesus não significa que as pessoas precisam abandonar suas culturas ou as suas tradições, como eu citei aqui o exemplo dos índios, ou até mesmo às vezes dos ciganos. Mas certamente eles podem receber a salvação, serem salvos assim também, né? E a gente abordou também um ponto aqui interessante, que é o relacionamento com Jesus, como o caminho. Né? O relacionamento com Jesus como o caminho. E ter um relacionamento com Jesus como o caminho significa reconhecê-lo como o Senhor e Salvador pessoal. É ter uma conexão pessoal, íntima com Ele. Isso envolve confiar em Jesus como o único caminho para a salvação e seguir seus ensinamentos e exemplos. Ter um relacionamento com Jesus como o caminho também envolve comunicação frequente, através então da oração, da meditação, da leitura da palavra de Deus.
A oração é uma forma de se comunicar diretamente com Deus. E a meditação, a leitura da Bíblia, é uma forma de você aprender sobre Jesus e seus ensinamentos. Além disso, ter um relacionamento com Jesus como o caminho envolve viver uma vida em obediência aos seus ensinamentos e exemplos. Isso inclui amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, perdoar os outros, praticar a justiça e a bondade e buscar a santidade e a pureza. Ter um relacionamento com Jesus como o caminho também pode envolver a participação em uma comunidade de fé, a igreja local, onde nós cristãos podemos assim então nos reunir para adorar a Deus e assim compartilhar experiências e apoiar uns aos outros em sua caminhada com Jesus. Enfim, ter relacionamento com Jesus como o caminho significa reconhecê-lo como o Senhor e Salvador pessoal, ter uma conexão pessoal e íntima com Ele através da oração, da meditação, da leitura da palavra, viver em obediência aos seus ensinamentos e participar de uma comunidade de fé. Aleluia. E para nós aqui, concluindo já, a gente também aqui já falou sobre isso, mas quero dar mais um pouquinho de ênfase, como a crença em Jesus como o caminho pode ajudar a criar uma comunidade unida, amorosa de seguidores, certo? E a crença em Jesus como o caminho pode sim ajudar a criar uma comunidade unida, amorosa de seguidores de várias maneiras. Para citar algumas apenas, mas são várias e mais várias maneiras. O exemplo de amor e compaixão de Jesus ensinou seus seguidores a amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Então, seus ensinamentos mostram que o amor e a compaixão são fundamentais para viver uma vida cristã. E isso pode ajudar a criar uma comunidade onde os irmãos ali são unidos. A prática do perdão. Jesus também ensinou os seguidores a perdoar os outros, mesmo quando isso é difícil. O perdão é uma parte importante de qualquer comunidade amorosa e unida. E a prática do perdão pode ajudar a criar um ambiente acolhedor e amoroso. Comunhão é uma prática importante em muitas comunidades nossas cristãs, onde nós, membros, nos reunimos para compartilhar uma refeição, se conectar uns com os outros. Isso pode ajudar a criar um senso de unidade e pertencimento nessa comunidade. A importância da vida em comunidade, como igreja, Jesus ele ensinou seus seguidores a viver nessa comunidade, ajudando uns aos outros e apoiando-se mutuamente. Então veja, viver em comunidade pode ajudar a criar um senso de responsabilidade mútua e solidariedade. Também pode ajudar a criar um ambiente amoroso e unido. A busca por um propósito comum, a crença em Jesus como caminho pode unir as pessoas em torno de um propósito comum, como servir a Deus, compartilhar sua mensagem com os outros. Isso pode ajudar a criar uma comunidade unida e dedicada a um objetivo compartilhado. Enfim, a crença em Jesus como caminho pode ajudar a criar uma comunidade amorosa,
unida, promovendo assim então a prática do amor, da compaixão, o perdão, a comunhão, a importância da vida em comunidade e a buscar por um propósito comum. Esses elementos podem ajudar a criar um ambiente acolhedor e amoroso, onde as pessoas se sentem apoiadas e conectadas uns aos outros.